Oi, gente, tudo certo? Hoje eu tô aqui para responder perguntas de vocês, para dar conselhos, dar minha opinião sobre as coisas, responder algumas coisas sobre mim também. E essas perguntas eu peguei de alunas da Academia de Protagonistas, que a gente tem um formulário de alunas, e eu sempre peço para vocês deixarem uma pergunta que gostariam de me fazer. Então, eu separei aqui algumas perguntas para responder. Elas são anônimas, então eu não sei quem mandou, por isso que eu não vou colocar o nome, mas vamos lá começar para eu tentar responder aqui o máximo que eu consigo. Primeira pergunta, você sempre soube o que queria exercer profissionalmente? Essa sempre foi a sua grande paixão? Não, eu me senti bem perdida por uma boa parte, assim, da minha vida, bem naquela época que a gente tem que escolher, né, aquilo que a gente vai fazer. E eu acho que ninguém sabe desde cedo o que vai fazer. Acho que é muito difícil isso acontecer, porque a gente muda, a gente vai se autoconhecendo e às vezes a gente acha que quer uma coisa, mas depois descobre que não quer. Então, eu não sabia o que eu queria fazer, mas quando eu era bem pequena eu falava que eu queria ser professora ou ter um programa de televisão. Então, são coisas que já davam pistas aí do que fazia sentido pra mim, né? Coisas relacionadas à comunicação, ensinar outras pessoas. Então, eu não pensei sobre isso na minha fase, assim, de escolher o que eu queria fazer, porque eu pensei em fazer jornalismo, eu pensei em fazer publicidade, pensei em trabalhar na área da química, porque eu sou técnica em química, então eu pensei em muitas coisas diferentes, arquitetura, trabalhar como designer, assim, várias coisas que eu gosto, mas acabei não seguindo nenhuma dessas. Eu fui acabar empreendendo porque foi algo que foi acontecendo naturalmente, né? Eu comecei fazendo o meu blog, depois eu criei um canal no YouTube para falar sobre as coisas que eu gostava, depois eu comecei a ensinar sobre aquilo que eu estava vivendo, sobre organização, produtividade. Aí veio a Você Produtiva, aí vieram os treinamentos, então as coisas foram acontecendo e eu fui seguindo aquilo que fazia sentido pra mim. Então não, eu não sabia que eu queria empreender, mas aí eu descobri que era o que fazia sentido pra mim. Mari, como lidar com o medo do fracasso e inseguranças? Quero empreender, mas tenho muito medo de dar errado. Eu acho que todo mundo sente medo de fazer coisas novas. Esse medo de dar errado, ele existe pra todo mundo. Eu também tenho medo das coisas darem errado sempre que eu vou fazer algo novo, isso é absolutamente normal, porque a incerteza nos assusta, né? A gente quer ter as coisas sob controle, mas a gente não consegue controlar tudo. Então eu acho que a principal coisa é aprender a abraçar esse medo, entender e aceitar que ele vai estar ali, mas que não é porque tu tá com medo de fracassar que tu vai fracassar. E não é porque tu tá com medo de fracassar que tu deve deixar de fazer aquilo ali. Então acho que muita gente ainda tem essa ideia assim de, primeiro eu vou superar o meu medo, eu vou ficar 100% confiante, eu vou me sentir pronta e aí eu vou fazer as coisas. Só que não é assim que acontece, porque aí aquela pessoa fica eternamente esperando pra começar. Então sim, empreender dá medo, empreender exige uma grande dose de coragem, mas ela tá aí dentro de ti, mesmo que tu esteja insegura. Então, às vezes a gente fica catastrofizando as coisas, né, pensando que tudo vai dar errado, que vai perder tudo, que tudo vai por água abaixo, quando na verdade está aqui, né, nos nossos pensamentos, na ansiedade, muitas vezes. Então é preciso aprender a lidar com esse medo, saber que ele vai estar ali, mas fazer apesar dele, porque quando tu começa a agir, né, e tu vai começando a ver pequenos resultados, tu vê que tu é capaz e aí tu segue em frente e vai, né, passo a passo vencendo isso. Então, vai mesmo com medo. Mari, como você lida com mudanças na sua vida e como se adapta a elas? Eu sou uma pessoa que lida muito facilmente, muito fácil com mudanças. Eu acho que isso é muito devido ao fato de que eu tive mudanças bem grandes na minha vida quando eu era criança. Então, aos 3 anos de idade, eu me mudei de estado e aí eu tava morando, fui pra Santa Catarina, né, saí do Rio Grande do Sul, fui pra Santa Catarina e aí eu fiquei em Santa Catarina até os 13 anos. No meio da 7ª série, eu precisei me mudar de volta para o Rio Grande do Sul com a minha família. Meu pai precisava por conta do trabalho dele, então a gente teve que se mudar. E foi muito difícil aquilo ali para mim, porque era no meio da escola, eu estudava com as mesmas pessoas desde o jardim, eu tinha meus amigos ali, eu tava ali na adolescência, né? Então foi muito, muito difícil essa mudança para mim. Mas eu sinto que isso me fez conseguir me adaptar mais com mudanças, sabe? Então, eu não tenho problema, assim, com isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de mudanças, na verdade. Eu tô sempre fazendo coisas novas. Se eu vou, por exemplo, viajar pra algum lugar, eu logo me adapto. Em um dia eu já sinto que eu moro naquele lugar. Então,
pra mim é algo tranquilo. Mas aí, claro que depende do tipo de mudança. Por exemplo, assim, se eu tô fazendo um lançamento, por exemplo, e acontece um imprevisto gigante que vai afetar o nosso lançamento, o nosso trabalho de alguma forma mais séria, aí sim é outra situação. Isso já aconteceu realmente e que a gente tem que lidar ali com preocupações, com frustrações. Então é algo assim mais delicado de lidar e eu acho que isso são coisas que a gente vai aprendendo a fazer com o tempo, sabe? Então lidar com coisas que fogem do nosso controle sempre vai ser mais difícil, né? Então a gente precisa aprender a ouvir os nossos limites, aprender a lidar com esses imprevistos, para que a gente não fique tornando isso o centro da nossa vida e do nosso dia, né? Então, às vezes, uma coisa sai do nosso controle e aí tu perde o dia inteiro por causa daquilo ali. E, na verdade, a gente tem que aprender a filtrar, né? Então, é algo assim que eu busco fazer muito, ainda tenho dificuldade com isso, é claro, mas então diria que depende do tipo de mudança. E sobre se adaptar, eu acho que eu sempre procuro, assim, refletir naquele momento sobre o que eu preciso fazer para melhorar a situação naquele momento. Então, eu tô tendo uma mudança na minha vida. O que eu vou fazer que vai tornar essa mudança um pouco mais confortável, que vai trazer menos consequências, digamos assim, negativas? E como que eu posso fazer, então, para, naquele momento, superar as dificuldades daquela mudança? Eu sou muito prática, assim, então eu sempre tento pensar em soluções. Claro que nem sempre é fácil, tem momentos que é desafiador, que a gente fica frustrado, que a gente chora, isso é absolutamente normal, mas eu penso que a gente sempre tem que buscar soluções e focar menos no problema. Quais as maiores dificuldades que você encontra na sua rotina e como faz para superar? Bom, eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, eu diria que a minha maior dificuldade é concentração. Até muita gente fica surpresa quando eu falo sobre isso, né, que acha que eu sou 100% focada quando eu tô fazendo alguma coisa e pelo contrário, gente, eu sempre tive muita dificuldade para me concentrar. Por exemplo, na época da escola, assim, na sala de aula, eu não conseguia prestar atenção no professor. Muitas vezes, assim, eu sempre sentava no fundo da sala e eu ficava viajando total na aula e quando eu chegava em casa eu tinha que revisar o material e olhar o conteúdo e estudar sozinha para aí sim eu entender o conteúdo. E apesar disso eu conseguia ir muito bem na escola, mas eu tinha muita dificuldade na sala de aula, assim, ou quando eu precisava fazer tarefas mais maçantes, muita dificuldade para me concentrar. E até hoje, assim, eu sempre me distraio com muita facilidade, inclusive eu investigo a possibilidade de ter déficit de atenção e hiperatividade, porque eu sou, assim, muito agitada, muito hiperativa, e é bem provável que eu tenha realmente, só que antes eu achava que isso era uma característica da minha personalidade e hoje eu vejo que pode ser realmente uma outra coisa, uma dificuldade maior. Mas, né, ao longo de anos, gente, eu desenvolvi várias técnicas, várias estratégias para lidar com essa dificuldade. Talvez por isso hoje ela não seja tão visível para quem vê de fora. Mas, por exemplo, tudo que eu falo, né, para você de se arrumar para trabalhar, de colocar fone de ouvido, de fechar todas as abas do computador e deixar aberta só aquilo que eu vou usar, de colocar música instrumental. Ultimamente eu tenho até ouvido música para quem tem TDAH, então todas essas coisas me ajudam a lidar com essa minha dificuldade para focar, mas eu ainda tenho dificuldade, tem dias que são bem difíceis, mas eu tento sempre fazer tudo isso, meditar também me ajuda, fazer atividade física, então eu criei uma série de estratégias para lidar com isso, mas realmente a minha maior dificuldade seria a concentração. Como não deixar o passado te influenciar? Bom, vamos lá. Nós somos o que nós somos hoje por conta do nosso passado, por conta das experiências que a gente teve, das coisas que a gente viveu. Então, é impossível não deixar o passado nos influenciar. Pelo menos um pouco, ele vai influenciar, mas em boa parte, né? Então, desde a nossa infância, aquilo que a gente viveu, as coisas que a gente ouviu, né? Tudo isso influencia na pessoa que a gente é hoje, né? Isso a gente descobre muito também, por exemplo, fazendo terapia, né? Tu vai entender por que hoje tu faz certas coisas ou acredita em certas coisas e tu vai ver que é muito pelo passado, por coisas que tu vivenciou. Então eu acredito que não é sobre não deixar ele te influenciar, mas sim sobre fazer as pazes com o teu passado. Aprender a lidar com aquelas coisas que te prejudicaram de alguma forma, entender aquilo ali,
aceitar, acolher e também ressignificar, né? De entender, por exemplo, que não é porque lá no passado, vamos supor, tu tinha uma dificuldade muito grande, que nem eu. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar com outras pessoas, porque eu tinha muita vergonha, né? Eu era muito contida, assim, muito insegura na minha. E eu decidi não deixar isso fazer com que eu fosse eternamente essa pessoa, sabe? Às vezes tu fica olhando para aquilo e pensando, nossa, eu sempre vou ser assim, porque eu nunca consegui fazer isso, mas então a gente tem que olhar para aquilo lá e pensar, ok, um dia eu fui essa pessoa, mas eu posso mudar, eu posso melhorar. Então eu acho que seria isso, fazer as pazes, entender, acolher, ressignificar e olhar quem que tu pode ser de agora pra frente. Se alguém muito próximo te fala que você sonha demais e nunca vai dar certo, e isso joga um balde de água fria em tudo que você deseja, o que você faria? Bom, bem honestamente, assim, ó, eu pensaria que não é que eu sonho muito alto, mas que essa pessoa que sonha muito baixo, né? Essa pessoa que não tem objetivos, porque não é porque eu quero alguma coisa, por exemplo, que é grande, que é significativa, que eu tô sonhando alto. Talvez aquela pessoa simplesmente ela não esteja almejando muitas coisas, né? Então talvez tu possa olhar para isso dessa forma, para os teus objetivos. Não é que eles são grandes demais, que tu tá sonhando alto demais, mas aquela pessoa que te falou isso, ela não tem capacidade de se visualizar realizando aquilo ali. Ela acha que aquilo ali é distante demais. Então o problema não está em ti. O problema está nessa pessoa que tá projetando uma insegurança dela, uma dificuldade dela em ti. Então, eu sei que às vezes pode ser, né, que nem tu falou, uma pessoa próxima. Pode ser teu pai, tua mãe, pode ser algum outro familiar, pode ser namorado, marido, e se for, repensa esse relacionamento, porque essa pessoa não vai te colocar pra cima, mas a gente precisa saber filtrar as coisas. Então, eu sei que isso pode te desmotivar, mas pensa só, o problema não está em mim. Essa pessoa, ela fica insegura, ela tem medo, talvez ela queira te proteger, né? Esse é o jeito dela de te proteger, que não foi da melhor forma, mas foi o jeito que ela sabia falar, né, comunicar isso pra ti. Então, os teus objetivos, eles são teus, é aquilo que tu deseja e tu não deve desistir disso por conta do que uma pessoa falou. Como dar conta de tudo sem ficar ansiosa ou como controla a ansiedade? Então, primeiro, eu não dou conta de tudo, mas eu sinto que eu consigo sim me dedicar àquelas coisas que são importantes pra mim, sabe? Então, aos meus projetos, à minha vida saudável, só que sem precisar ser perfeita, né? Porque ninguém é perfeita. Mas com relação à ansiedade, eu também lido com ansiedade, eu também fico ansiosa, principalmente assim, se eu tenho muitas coisas pra fazer, eu fico ansiosa, eu sofro com aquilo ali, então eu acho que muitas pessoas hoje, né, passam por isso, têm ansiedade e a gente precisa também criar estratégias para lidar com isso, né? Então entender essa ansiedade, de onde que ela tá vindo, a cobrança que tu tem em relação a isso, fazer terapia, né, que isso é muito importante, para tu saber lidar melhor com os teus pensamentos, com as tuas emoções. Eu gosto de escrever também, se eu tô me sentindo ansiosa, sobrecarregada, eu escrevo sobre isso, é algo que me ajuda assim a ter mais clareza, a lidar melhor. Eu tento fazer uma meditação, eu tento sair, caminhar, isso me ajuda muito, assim, a espairecer, sabe? Então vou dar uma caminhada, saio pra tomar um café, por exemplo, em algum lugar que eu gosto. E se naquele momento eu não posso, eu sempre tento ouvir uma música, respirar a fundo, e isso me ajuda. É claro que nem sempre a gente vai conseguir lidar com aquilo ali no mesmo momento, mas eu acho que é muito importante. Então, para que isso aconteça o mínimo possível, a gente não pode se cobrar, né, para dar conta de tudo, a gente precisa entender os nossos limites e fazer aquilo que é possível. E claro, né, criar uma rotina que faça sentido pra ti e que encaixe as coisas que são importantes na tua vida. Então, muitas vezes, né, tu sente que tu não tá dando conta de tudo porque tu não tem uma rotina, assim, que tá bem organizada para que tu consiga fazer a tua atividade física, ler o teu livro, fazer as aulas do teu curso, se dedicar ao teu trabalho e assim por diante. Então, pra mim, assim, que nunca fui uma pessoa organizada, organizar a minha rotina e me planejar, isso mudou completamente a minha vida e me ajuda, assim, a me manter mais centrada. Eu me sinto muito no fundo do poço atualmente, sempre me sinto insegura sobre tudo, no meu trabalho, relacionamento, em mim como pessoa. Infelizmente, tenho sentido a minha autoestima muito baixa e mesmo que eu tente, sinto que nunca vou conseguir. Tem coisas que parecem apenas sonhos e que estão
estão muito longe da pessoa que sou hoje. Se fosse você, o que faria para sair dessa situação para melhor? Bom, primeiro eu acho que é importante te parabenizar, porque se tu mandou essa pergunta, tu tá dentro da academia, então tu decidiu tomar essa decisão de ir atrás, de fazer algo por ti, né, de melhorar por ti, pela tua vida. E eu acho que assim, ó, talvez, né, hoje tu falou que tu olha como os sonhos, né, como algo muito distante, que parecem apenas sonhos. E se a gente olha para aquilo que a gente quer dessa forma, realmente parece algo muito distante. Então, trazendo assim exemplos meus, né, eu sempre quis viajar para fora do país. Isso era um sonho, parecia uma coisa muito distante. E só se tornou algo que eu conseguia fazer quando eu decidi estabelecer um objetivo realista que eu conseguisse fazer, conseguisse colocar em prática. Coloquei uma data, destrinchei em etapas pequenas, por exemplo, não era mais sobre fazer uma viagem para a Europa, mas sim sobre guardar R$100 para a viagem, sobre guardar R$300, sobre fazer meu passaporte, sabe? Coisas pequenas que me levariam a essa viagem, isso lá em 2018. Então, a gente sempre precisa começar pelos pequenos passos, porque seja fazer uma viagem, seja começar o teu negócio, seja se mudar, né, morar sozinha, casar, ter a tua casa, tudo isso começa com coisas pequenininhas e se a gente fica só olhando lá para o objetivo final, ele realmente parece muito distante. Então eu te pergunto, quais que são essas pequenas metinhas que tu pode ter para chegar até o teu objetivo? Porque provavelmente tu tá se sentindo incapaz justamente por isso, porque tu não tem essas pequenas metas, esses pequenos passos para chegar até lá, para cumprir, para sentir que tu é capaz, né? Se a gente não tá fazendo nada, se a gente tá na inércia e deixando a vida passar, realmente vem essa insegurança, esse senso de incapacidade, essa baixa autoestima. Então eu diria para tu fazer duas coisas. A primeira, quebrar os teus objetivos em etapas menores, que isso vai ter lá dentro da academia. E a segunda, que também vai ter dentro da academia, é inserir isso na tua rotina. Criar uma rotina que tu goste, uma rotina que te preencha, sabe? Que te faça feliz e que faça tu ter orgulho de ti mesma, sabe? Que faça tu sentir, caramba, eu tô fazendo as coisas por mim, eu tô me sentindo bem, eu tô me dedicando ao que eu quero e a vida que eu desejo ter, a pessoa que eu desejo ser, né? Então, essas coisas com certeza vão te ajudar a se sentir melhor. E é claro, né, se tá difícil também lidar com isso, e hoje tu pode, procura fazer acompanhamento, terapia, acompanhamento com psicóloga, porque com certeza vai te ajudar também. Por que você decidiu ajudar outras mulheres, sendo que no mundo de hoje somos estimuladas a competir entre nós? Eu achei essa pergunta muito curiosa, assim, e me deixou, assim, reflexiva mesmo, sabe? Porque pra mim nunca houve essa questão, assim, eu acho que realmente hoje as mulheres, elas são muito incentivadas a competir, na verdade, talvez isso sempre aconteceu, né, e por mais que a gente veja um movimento, assim, de mulheres se apoiando, ainda tem muito disso, né, na prática, quando a gente vê. Mas pra mim, assim, uma coisa que eu diria que me incomoda é quando eu vejo pessoas que não estão vivendo a vida, assim, no seu máximo, sabe? Que não estão realizadas, que não estão se sentindo bem. Por que isso me incomoda? Porque eu penso, assim, que a gente tem que se dedicar, que a gente tem que ser, assim, o melhor que a gente consegue pra viver uma boa vida, sabe? Pra chegar lá nos nossos 90, nos nossos 100 anos pensando, eu fiz tudo que eu gostaria, não tenho nenhum arrependimento, eu dei o meu máximo, eu tenho ótimas histórias pra contar, ótimas lembranças, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que viver. Então, quando eu vejo uma pessoa assim, eu fico pensando, essa pessoa, ela tem potencial, ela poderia estar fazendo muito mais. E foi isso que me fez querer criar a Você Produtiva, porque eu vejo muitas mulheres que às vezes estão vivendo uma vida que não é aquela que elas gostariam, né, que estão muito sobrecarregadas, por exemplo, e que não sabem como fazer para ter mais tempo para si mesmas, ou que estão num trabalho que não gostam e não conseguem sair, ou que têm tantos sonhos para realizar, mas se sentem estagnadas. Então, esse tipo de coisa é o que eu quero mudar, sabe? Eu gosto de ver outras mulheres realizando, outras mulheres conquistando aquilo que elas querem, né? Eu acho tão legal, assim, quando eu e as minhas amigas, a gente tem conversas, por exemplo, uma amiga minha que, eu tô agora terminando meu mestrado, vou finalmente concluir, depois eu vou querer viajar, enfim, eu acho tão bom ver outra mulher fazendo isso. Então, quando eu recebo, assim, depoimentos de alunas, né, Mari, consegui comprar minha casa, consegui fazer o meu intercâmbio, isso é muito relevante pra mim, sabe? Então, eu penso que
quanto mais gente feliz no mundo, melhor. Quanto mais mulheres realizadas, melhor. E é isso que eu sinto. Então eu sempre tive mais identificação, assim, em ajudar mulheres, né? Porque eu sou uma mulher, então eu entendo o que as mulheres passam, as pressões que tem em cima da gente, ou às vezes mulheres que acabam se tornando dependente de outra pessoa e não conseguem ter a sua independência. Então, eu sinto que meu papel é esse, é ajudar outras mulheres. E por fim, como você reconhece os objetivos na sua vida? Como é o seu processo de sonhar? Eu adorei essa pergunta e eu fiquei pensando assim sobre ela, né? Como que é o meu processo de sonhar? Eu diria que hoje eu tenho muita clareza das coisas que eu quero. Em um certo momento, assim, tudo foi muito blurry, assim, sabe? Embaçado, né? Eu não conseguia enxergar exatamente o que eu queria. Hoje eu sei a vida que eu quero ter, eu gosto muito da vida que eu tenho, que eu criei, né, pra mim hoje, eu sou muito grata por ela, mas claro que eu tenho muitos objetivos e coisas que eu quero realizar. Então eu sei o que eu quero fazer, hoje eu tenho essa clareza, mas eu até respondi uma caixinha no Instagram que eu sou uma pessoa muito visual. Então eu adoro, eu amo, não sei se tem mais alguém que gosta de fazer isso, mas eu amo entrar no Pinterest e começar a procurar imagens que me inspiram, que representam a vida que eu quero, que eu olho e eu me sinto bem com aquilo ali, sabe? Então eu gosto muito de fazer isso, de montar vision boards no Pinterest pra eu me inspirar, pra eu me motivar. E aí eu gosto muito também de escrever sobre as coisas. Eu sou muito assim de escrever, de depois passar aquilo ali, né, pra um plano de ação, montar um objetivo. Então é muito assim, visualizando, escrevendo e também de acordo com o que eu tô sentindo no momento. Então eu sou muito assim de me ouvir, de entender se algo não tá funcionando, o que eu deveria fazer no lugar disso, sabe? O que me faria mais feliz, por exemplo? O que eu quero deixar pra trás? Então eu diria que esse é o meu processo de sonhar, assim, eu também me permito muito sonhar alto. Eu acho que a gente não deve ficar colocando limites para os nossos sonhos, a gente tem que ter realmente como objetivo aquilo que faz os nossos olhos brilharem. Então é isso que eu levo pra mim e acho que é isso, gente. Em resumo, essa é a resposta para essa pergunta que me deixou bem reflexiva, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo respondendo perguntas, que ele já tá bem longo. E se tu quiser que eu responda uma pergunta tua no próximo vídeo respondendo perguntas, deixa ela aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu vou adorar ver, depois selecionar as perguntas para esse próximo vídeo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e de conhecer a Você Produtiva, caso você ainda não conheça. Um grande beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo!